E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam ótimos, porque a gente hoje vai começar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos para a aula? Oi, gente, tudo bom? Olha só, nossa aula de hoje de análise sintática, eu quero falar com vocês especificamente sobre o adjunto adverbial, tá bom? Bem, quem é esse tal desse adjunto adverbial na oração? Vai exercer a função de adjunto adverbial na oração, o advérbio ou locução adverbial. Vocês têm na apostila de vocês, que eu gravei, que eu escrevi para vocês, né? Uma lista só com os advérbios. Eu tenho advérbio de modo, de intensidade, de lugar, de tempo, de negação, de afirmação, de dúvida. Eu tenho vários tipos de advérbio. Eu trouxe aqui alguns só para vocês terem noção. Lembrando que quando eu tenho uma única palavra, eu tenho um advérbio, e quando eu tenho mais de uma palavra, eu tenho uma locução adverbial. Por exemplo, eu tenho aqui advérbio de tempo, hoje, já, logo, amanhã, depois, nunca. Porém, se eu tiver aí mais de uma palavra, como por exemplo, às 12 horas, à tarde, à noite, aí eu já tenho uma locução adverbial, tá bom? Olha só, os advérbios de lugar que eu trouxe para vocês. Aqui, ali, acolá, atrás, embaixo, em cima, né? Todos esses são advérbios de lugar. Advérbios de intensidade, né? Muito, pouco, né? Demasiadamente, bastante. Advérbio de modo, né? Certamente, rapidamente, calmamente, tristemente. Dizem que a maioria dos mentes são advérbios de modo. Mas essa afirmação, né? Há controvérsias porque a gente sabe que, ó, por exemplo, antigamente termina em mente e não é advérbio de modo, é de tempo. Então, atenção para isso, tá bom? Só recapitulando, advérbio é a classificação morfológica, adjunto adverbial é a função na oração, tá? Então, o que é um advérbio? É aquela palavrinha que eu uso para modificar a compreensão do verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. Por exemplo, quando eu digo fui à praia, né? O local que eu fui à praia, repare como está modificando a compreensão do verbo ir, né? Então, está me dando o lugar, né? Uma informação sobre o lugar aonde foi praticada essa ação, para onde eu fui. Outra situação, quando eu falo assim, eu comi muito, né? Repare que esse muito está o quê? Modificando também a compreensão do verbo comer. Eu não comi apenas, eu comi de forma intensa, tá bom? Eu tenho aqui um exemplo de oração, né, para vocês analisarem. Reparem nessa oração. Fiz o trabalho apressadamente. Se eu fosse pedir a vocês a análise sintática de toda essa oração, você ia começar pelo verbo fiz, né? Que é o verbo fazer. Quem faz, faz algo, pelo amor de Deus. Então, aí eu tenho um verbo transitivo direto. O que foi que eu fiz? O trabalho. Então, o trabalho vai ser o meu objeto direto. E apressadamente, gente, repare que está se relacionando com o verbo fiz. Então, eu fiz apressadamente, está se relacionando, modificando a compreensão desse verbo. Então, esse termo vai ser um adjunto adverbial de modo, tá bom? Eu esqueci também de falar que aí eu tenho o quê? Um sujeito oculto. Por quê, professora? Porque o verbo está em primeira pessoa, só pode ser oculto. Verbo em primeira pessoa com sujeito não explícito, oculto. Verbo em terceira pessoa com sujeito não explícito, indeterminado. Beleza de Creuza, gente? Então, vamos lá. Tem lá no simulado, dou uma oração para você e destaco um termo. Como esses termos aí que estão destacados nessas orações. E eu pergunto qual a função sintática desses termos. Vamos analisar? Olha essa oração. O balão caiu no mar. No mar, gente, não é o local onde esse balão caiu. Então, esse termo no mar está se relacionando com um verbo. Vocês lembram do conceito do adjunto adverbial? Ele se relaciona
ou com um verbo, ou com um adjetivo, ou com outro advérbio, para modificar a compreensão dessas palavras. Olha essa segunda oração. Não saímos ontem. Eu tenho um verbo aí e 2 adjuntos adverbiais. Um de negação e o outro de tempo. O sujeito é indeterminado porque o verbo está na terceira pessoa. Perdão, o sujeito é oculto porque o verbo está na primeira pessoa. Nós saímos, tá bom? E eu tenho aí 2 adjuntos adverbiais. Um de negação, não, e o outro de tempo, ontem. Certamente passarei de ano. Amém. Repare, certamente se relaciona com de ano ou com passarei? Claro que se relaciona com passarei. Certamente passarei. Tá fazendo uma afirmação de que você vai passar com toda certeza, tá bom? Então, eu tenho aí um adjunto adverbial de afirmação. Hoje almocei às 12 horas. Hoje e às 12 horas, ambos são adjuntos adverbiais de tempo. Repare que eu tenho um advérbio hoje e uma locução adverbial às 12 horas, tá bom? Vamos sim. Essa oração, gente, eu tenho um verbo com a função sintática de adjunto adverbial de afirmação, tá bom? Gente, eu espero que essa aula tenha ficado claro para vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Não deixem de estudar. Pega a apostila, abre em advérbio, dá uma recapitulada em advérbio. Vai na internet, faz atividade sobre adjunto adverbial, que vocês vão matar a pau esse simulado. Beijão e bom estudo!